The people hold each other's hands and fill their hearts with truth. Salve, amigos do Resenha, estamos de volta, episódio 3. Episódio 3 com uma das maiores bandas da história do heavy metal, Helloween. Cara, o que a gente pode falar do Helloween, cara? Simplesmente são os inventores do termo power metal, metal melódico, na figura do Kai Hansen, Michael Kiske, um papo super legal, e hoje vai ter como convidado especial o Superfã. Lembra do Superfã? Hoje ele vai estar aqui também, já vamos apresentar no bloco BR-666, o melhor do rock nacional. Na minha humilde opinião, a banda mais legal do rock and roll nacional da década de 80, Engenheiros do Havaí. Se liga que o BR-666 vai estar sensacional, um papo super legal, na onda também, na sequência do Superfã. Resultado mega legal, essa disputa foi muito acirrada, do Metal Combate. E o nosso bloco dos anunciantes, né? Nossos queridos amigos patrocinadores que estão fazendo o Resenha ficar cada vez melhor para você. E chama a vinheta! Três, quatro e... Todo mundo tá revendo que nunca foi visto. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que se move é um alvo. E ninguém tá salvo. Um disparo, um estouro. O Papa é pop, o Papa é pop. O pop não poupa ninguém. O Papa levou um tiro a queima-roupa. O pop não poupa ninguém. Toda vez que toco o telefone eu penso que é você. E toda noite de insônia eu penso em te escrever. Escrever uma carta definitiva que não tem alternativa pra quem lê. Chamar de carta fora do baralho, descartar, embaralhar você e fazer você voltar ao tempo em que nada nos dividia. Havia motivo pra tudo, era motivo pra mais. Era perfeita simetria, éramos duas metades iguais. Salve, amigos do Resenha, estamos de volta com o bloco BR-666, cara. Esse bloco que traz o rock and roll brazuca pra vocês, né? As bandas consagradas, as bandas não consagradas, as bandas que estão buscando seu lugar ao sol. Ficou mais bonito, né? Seu lugar ao sol. E hoje nós estamos aqui na presença, cara. Esse cara é um amigo de
longa data. Esse cara é um super conhecedor do rock and roll nacional, internacional. É um cara, é um ator, ele é do teatro. Paulinho Vince aqui com a gente, vai dar o boa noite já já, porque hoje nós vamos falar, na minha opinião, da banda mais legal da década de 80, Engenheiros do Havaí. Você já viu essa introdução aí que foi sensacional, né? Participação aí do Vince na gaita. Paulinho, seu boa noite pro Resenha. Boa noite, galera do Resenha. Primeiro eu queria agradecer ao Marques, né, pela oportunidade de estar aqui nesse programa, que eu já sou fã, né? Acompanho desde os primeiros episódios ali e vem crescendo cada vez mais. Então, para mim, é um orgulho muito grande estar aqui, né, falando sobre rock and roll, falando sobre música brasileira. Eu acho que é muito legal ter um programa desse, né? Até eu falo, me lembra os tempos áureos da MTV, né? Que legal, tinha programa, cara, que falava de música, né? Que legal. E isso é muito bacana. Então, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E vamos bater um papo bacana aí. Legal demais. Cara, Engenheiros do Havaí. Sempre que a gente fala do rock and roll nacional, a gente faz uma viagem para a década de 80, né, cara? Os anos dourados do rock and roll. Na verdade, década de 80 eu acho que meio que mundial, né, cara? O rock and roll, o hard rock, o heavy metal, né? No mundo inteiro estourando álbuns clássicos. E o Brasil não ficou de fora, cara. O Brasil teve muita gente boa, representantes de todos os lados do país, né, Paulinho? Sim. Acho que a década de 80 foi o boom, né, do rock nacional, onde tocava rock nas rádios, né, tocava em todo lugar, o rock nacional estava presente, né? E eu acho que não tem como falar desse período sem falar no Engenheiros, né? Para o bem e para o mal, porque eu acho que é uma banda também, como você falou, a mais legal, mas também é uma banda polêmica, né? Sim, é uma banda que com certeza gerou na mesma quantidade de amor, gerou ódio. Sem dúvida. E não tinha meio termo, né? Isso que eu acho interessante quando a gente olha assim na trajetória do Engenheiros, é que é uma banda que não tinha como ficar em cima do muro com eles. Ou você amava Engenheiros, ou você odiava. Perfeito. E falava mal, né? Cara, você acha que isso está muito ligado pela figura sulista? Cara, eu acho que tem isso também, né? Porque o Sul é um estado, assim, o Rio Grande do Sul, né? É um estado que meio à parte, assim, né? As coisas de lá demoram a chegar aqui no centro, né? Entre aspas, né? No Sudeste aqui. E então acaba tendo essa questão. Mas eu acho que também eu vejo assim, tem dois tipos de banda, né? Tem as bandas de amigos e as bandas de inimigos. E eu acho que Engenheiros é uma banda que se encaixa nessa segunda. Porque quando a gente vai ver a história do Engenheiros, diferente de outras bandas, né, que se formaram, né, os amigos se juntam ali para tocar, o Engenheiros, eles não eram amigos, né? Eles se formaram ali para fazer um show e a coisa acabou indo. E você vê que nunca teve essa coisa de amizade na banda. Então, eu acho que tem essa coisa deles serem do Sul, mas tem também um aspecto, entre aspas, assim, um pouco antipático pela própria história do Engenheiros. Perfeito. Que até com as bandas do Sul, eu acho que eles não... Eles não se dão bem com ninguém, na verdade, né, cara? Não, e se você pegar, né, a primeira música deles, Sopa de Letrinha, se eu não me engano, que saiu no... Ou Toda Forma de Poder, que saiu naquela coletânea Rock do Sul, alguma coisa assim. As bandas que estavam lá, The Fala, né, eram bandas que o Engenheiro já não se encaixava ali naquele momento, né? Perfeito. E eu acho que conforme foi passando o tempo, eles foram se afastando ainda mais desse círculo assim que vai se criando das bandas, né? E eu vejo até quando eu olho pro rock dos anos 80, assim, você vê que Engenheiros estava meio... É difícil você encaixar. Por exemplo, você pega Legião, Titãs, Capital, meio que, por mais que o som fosse ligeiramente diferente ali, você vê um conceito que se encaixa nessas bandas, né? E o Engenheiros parece que estava fora disso, né? É difícil enquadrar eles por toda uma história, né? Até por esse fato de ter começado como uma banda que não era de amigos, então tinha essa coisa mais formal também, que eu acho que é característico da história do Engenheiros. Então eu acho que eles sempre foram meio outsiders. Mesmo no Sul, depois quando eles estouraram no Brasil, meio que sempre foi uma coisa distante, né? E quando você vê as entrevistas dos integrantes, do Humberto, do Maltz, eles falam isso, né? Que eles não tinham esse interesse de fazer parte do grupo, assim, de fazer aquela, como se diz, o social, né? Eles estavam sempre meio que meio afastados. Então, acho que tem todos esses elementos, né? Legal. Cara, e curioso, né?
você falando isso, quando você escuta um álbum do Engenheiros na íntegra, você percebe muito isso, né? Você percebe na forma do Humberto compor, a forma do Humberto escrever as letras dele. O Engenheiros, ele não lembra ninguém. Não tem uma banda do rock nacional, o que veio de Brasília, o que veio de São Paulo, o que veio do Norte, Nordeste. Não tem uma banda do rock nacional que tenha um som parecido, né? E se a gente pegar, por exemplo, eu acho que quem chegou no Sul próximo, assim, do sucesso, Nenhum de Nós, por exemplo, também não tem nada a ver com Engenheiros, né? É verdade. Inclusive, esses dias eu estava vendo uma entrevista do vocalista do Nenhum de Nós, falando sobre. Tem o Carlos, acho que é baterista deles, fez o primeiro show tocava com Engenheiros quando eles começaram. Porque a história é meio. Por isso que eu falo, eu acho interessante isso, né? Eles estudavam lá na faculdade, o Humberto e o Carlos Maltz, né? Estudavam na faculdade, ia ter um show lá tipo esses shows de universidade mesmo, Legal. que o pessoal se reúne. Sim. E eles não eram. O Humberto e o Carlos Maltz não se falavam, eles não eram amigos. E aí alguém ali organizou uma banda e eles montaram a banda para tocar aquele show. Inclusive tem no YouTube aí, se vocês procurarem, o primeiro show do Engenheiros. E assim, eles não tocavam, não eram uma banda, eles tocavam jingles de TV, uma coisa meio engraçadinha, assim, que não tem nada a ver com o que se tornou Engenheiros, com o que se tornou Engenheiros depois, né? Então é interessante isso. E Legal. até o primeiro baixista deles, porque o Humberto começou na guitarra, né? Muita gente às vezes não sabe, e dava um migué na guitarra lá, e tinha o Marcelo Pitts que tocava baixo. E quando eles gravaram o primeiro disco, o Marcelo Pitts já saiu, porque o som da banda já estava mudando, né, para isso. Porque eu acho que o primeiro disco do Engenheiros você ainda percebe ali aquela questão da influência do rock que estava sendo feito, mas a partir do segundo já muda tudo, assim. Questão de letra, a questão do conceito, né? Porque eu acho que isso também diferencia, né? O Engenheiros, ele já começa ali como uma banda conceitual, né? Eles têm todo um conceito das capas, cores, as músicas que se repetem. Você tem álbum que termina com uma música e o final dessa música é o início do próximo álbum. Verdade. Então eles sempre foram artistas assim, como banda, né, que pensavam nessa coisa conceitual, que eu acho que difere muito assim de Legião Urbana, Capital Inicial, Titãs, que acho que o motor principal era a música e assim o conceito ficava meio em segundo plano. Perfeito. E no Engenheiros eu acho que o conceito vinha no primeiro plano. Perfeito. Cara, eu aprendi isso entrevistando o Leandro Cassoilo. Grande abraço ao Leandro Cassoilo. Que no meio da música, cara, não é legal a gente falar assim, o melhor, né? Tipo, quando eu falava que pra mim o Leandro Cassoilo é o melhor vocal de heavy metal do Brasil, aí ele me corrigiu e hoje eu falo que o Leandro Cassoilo é um dos melhores vocalistas de heavy metal do Brasil. Pra você, a Legião Urbana foi a banda assim de maior sucesso do rock and roll do Brasil ou a melhor? Então, eu concordo com esse ponto de vista, porque eu acho que arte não é uma competição, difícil, né? É difícil. Até eu sou do teatro, né? Embora eu goste muito de música, mas minha área de atuação é mais no teatro, então, né, tá ligado essa coisa de Oscar, de premiação. Não tem como você comparar, né? O melhor ator, mas não é, porque agora tá nas Olimpíadas aí, né? O cara vai uma corrida, quem chegou em primeiro é o melhor. Perfeito. Não tem. Agora, a arte não tem como você comparar. Mas eu vejo muito assim o Legião Urbana como um extremo do rock dos anos 80 e o Engenheiros do lado oposto. Muito Inclusive bom. tem algumas rusgas aí do Humberto com o Renato Russo naquela época de trocar umas farpas. Porque eu acho que o Renato Russo era um cara muito visceral, né? Você ouve as músicas do Legião, aquilo é puro sentimento, né? E não tinha tanta essa formalização. Já no Engenheiros, eu acho que não tinha praticamente nenhum sentimento e era mais formalizado, né? As próprias letras, assim, e era uma coisa mais individualista. Sim. O Legião, já o próprio nome, né? Legião Urbana, aquela Sim. coisa de grupo, de luau, Sim. o pessoal tocando violão, e o Engenheiro já é uma coisa... Sabe que até como compositor, né? Até tipo nas minhas canções, nas músicas que eu componho, eu sempre vi, por exemplo, o Renato, salvo quando ele fazia de uma maneira intencional, ele deixava as músicas dele muito claras e abertas. Tanto que
era normal na época de colégio, essa é a minha música, essa é a nossa música, porque fala da minha história, né? Histórias comuns. O Humberto, ele sempre teve uma maneira muito enigmática de escrever, e ele também usava muito todos os hábitos, ele usa todos os hábitos e manias, né, do Rio Grande do Sul, que é uma história à parte, diga-se de passagem, e ele traz muito isso para as músicas dele, né? Às vezes a gente está tocando uma música do Engenheiros e fala, cara, o que é trotoar, cara? Um bagulho muito louco. Até isso eles usavam referências que assim estavam muito não sei se a gente pode falar assim, mas coisas que não tão perto assim do jovem assim, né? Então referências ao existencialismo, né? Jean-Paul Sartre aí citava o nome do segundo disco é um capítulo do livro do Albert Camus, que é um filósofo francês. Então eles usavam umas referências também. Eu acho que isso também criavam. Pô, esses caras aí estão muito, né, querendo ser muito intelectuais, assim, Sim. citações. Então, eu acho que tem isso. E eu vejo, assim, nas canções do Renato, essa coisa do coletivo, sabe? De uma coisa de grupo. E o Humberto, eu acho que as letras dele sempre foram muito individualistas, uma visão, até por essa influência, né, do existencialismo, uma coisa muito individualista, do cara, assim, as letras dele são muito de uma pessoa, assim, né? E o Legião eu já vejo como uma coisa mais de grupo, assim. Legal. Não sei, né? Mas é a minha percepção, assim. Vamos mostrar esses vinis aí, cara, então eu trouxe aqui os discos, tô olhando né? aqui, tá me chamando a atenção. Porque até a minha história com Engenheiros é assim, né? Eu, com uns 8, 9 anos, eu lembro até hoje, né? Eu tava indo para Jundiaí com os meus pais e eu lembro, até hoje eu lembro desse momento, assim, quando tocou na rádio a versão do Era um Garoto, na versão dos Engenheiros. Porque meu pai sempre ouviu Jovem Guarda, então em casa eu sempre tive contato com essa música. Jovem Guarda, Roberto Carlos. Mas eu, criança, né, ainda não tinha um interesse desenvolvido, assim. E aí quando eu ouvi essa música, eu falei, nossa, pai, essa música é muito legal. Pô, eu quero esse disco. E aí enchi o saco dos meus pais até eu ganhar. E foi o primeiro disco que eu peguei, assim, e para mim ele tem essa memória afetiva, Olha assim. Aí, que legal. E esse disco aqui foi o disco que transformou, né, o Engenheiros numa banda a nível nacional, né? Que eles estouraram com Era um Garoto, né, depois o Papo é Pop, enfim. E eu gosto muito desse disco. Acabei de falar, né, que a violência travestida faz seu trotuar. Cara, e trotuar é uma palavra francesa que ele tira o caminhar que as prostitutas fazem assim nas ruas lá de Paris, né? Certa vez, né? O ignorante que vos fala tava tocando, cara, era no interior de São Paulo. A gente foi fazer um show, não sei se é Santa Bárbara do Oeste, sei lá. A gente tocava alguns sons do Engenheiros, né? Eu sei que eu tava conversando com um cara lá que era fã de Engenheiros. Eu nunca vou esquecer disso. A hora que eu falei, né, dessa música, né, cara, violência travestida faz seu trotoar. E o cidadão falou assim para mim, você sabe o que é trotoar? E eu disse, eu não sei. Pois bem, trotoar é o trote do cavalo. Falei, legal. Aí eu vim, né, a viagem toda, a banda toda, todo mundo junto dentro de uma perua Kombi, pensando a violência travestida no trote do cavalo. Caraca, mano, a erva que esse maluco fuma. Cara... Mas eu acho que é legal também, porque na arte você tem isso, né? Eu acho que a arte é do público. Assim. Se o cara quer. Se acha e às vezes, né, a visão que ele tem, às vezes até é legal, né? Trote, né? Trotoar. De repente alguém fala que é o trote do corredor. Enfim, né, cara? Esse lance enigmático, eu sou apaixonado. Cara. Essa música é muito legal demais. E é engraçado, né? Ter a participação da Patrícia Marques, né? Que era do Trem da Alegria. Nessa época ela estava com a carreira solo dela lá. Que legal. E ele chamou, e isso aí tem a ver, né? Que ele sempre andou na contramão do que se esperava de uma banda de rock, né? Sim. Então, por exemplo, esse disco, a bateria eletrônica. Então já era uma provocação ali pro pessoal do rock. E daí ele me chama a Patrícia Marques, do Trem da Alegria, para fazer
Cara, o ele vocal tem com muito ela. dessas mesmo, né, Tem. cara? E aí no disco seguinte ele faz uma gravação do Gaúcho da Fronteira, né? Você Gaúcho estava da falando Fronteira. desses elementos do Sul. Então ele sempre, assim, buscou, meio que, eu acho que tem um lado de birra também, sabe? De falar assim, não, o Eu que vou que o quebrar pessoal os tá tabu fazendo, do eu vou rock and fazer pro roll. outro lado, né? Eu acho isso legal, Não, cara. Eu acho isso eu acho legal. que, assim, como artista, eu sinto falta nas bandas de hoje em dia, assim, até né, com essa questão da internet. Hoje em dia, pô, você juntou a banda aqui, você já gravou, já pôs na internet, Assim. né? Eu sinto falta dessa coisa conceitual, sabe? De uma banda ter um conceito ali e pensar a música dela antes de se jogar, assim. Então, eu acho que o Engenheiro sempre fez isso, sempre me atraiu, né? Perfeito. Inclusive, nessa coisa de conceito de capa que eu estava falando, você pega, por exemplo, as letras aqui no Papo é Pop, né? Tem citação ao cara... Tem uma citação que eu lembro, eu era pequeno, eu lia lá e eu falava, quem é esse cara? Não tinha internet, né? Não tinha Google pra gente pesquisar. Eles oferecem a música ao Matias Rust. Ah, quem é esse cara, né? Matias Rust. Aí, depois, com o advento da internet, a gente vai no Google, era um aviador alemão que foi o cara que conseguiu furar ali a cortina de aço da União Soviética. Caraca. Pegou um Cessna, saiu de Berlim e pousou lá no meio da Praça Vermelha lá. Passou no... E daí ele foi preso, lógico, ficou preso, né? Foi internado no manicômio da União Soviética, e eles dedicam a música a ele, né? Sensacional, né? E naquela época, pô, você lia, pô, Matias Rust, então sempre teve umas coisas, umas referências malucas, assim, que eu sempre gostei, Sim. né? Cara, tem um lance legal com engenheiros, assim, que nós vamos falar disso hoje no cast principal, falando do Halloween. Eu penso o Halloween, dentro da sua carreira, ele pelo menos são 3 bandas muito diferentes. Eu vejo isso no Engenheiros do Havaí. O Engenheiros como trio, apesar dos caras não se amarem, não serem amigos, não ter aquele laço, banda, família, corre junto, tudo mais, nada disso. O Engenheiros como trio é uma banda. Depois você tem aquele Engenheiros que o Fernando Deluc é o guitarra, né? O Simples de Coração, Simples de né? Coração. Acho esse álbum fantástico, Eu acho cara. maravilhoso também. Acho esse álbum fantástico. É uma outra banda, meio hard até, cara. Ficou um negócio mais assim, Sim. né? Depois a gente tem aquela banda da formação do Tchau Radar, que você vê o Engenheiros voltando para a mídia, né? Sim. Num quarteto ali. Então, até eu acho legal falar sobre isso, porque eu vejo essa divisão bem clara, assim. Eu acho que o Engenheiros é uma banda, né? Como eu falei, o primeiro disco eles gravam com o Marcelo Pitts, aí o Marcelo Pitts sai. No segundo disco, eles meio que chamam o Augusto Lix, que já tinha uma carreira como guitarrista de músico de apoio do Ney Lisboa, né? Que é o músico lá do Sul, o cantor, compositor. E aí eles chamam o Augusto Lix. E aí, quando eles lançam o segundo disco, se firma esse trio. Então, Humberto Gessinger, Augusto Lix e Carlos Maltz. E essa formação vai até o Filmes de Guerra, Canções de Amor, que é quando o Augusto Lix é saído da banda, né? Que foi uma treta também bem feia. Aí o Humberto e o Maltz, eles chamam primeiro, se eu não me engano, é o Ricardo Horn, que era um amigo de faculdade do Humberto. Depois chamam o cara da RPM lá, esqueci o nome dele. O Deluc. E o Casarim, que era um acordeonista isso lá do Sul. Mesmo. E lançam o Simples de Coração. Puta álbum. Que eu acho muito bom, mas assim, eu já não ali já é um álbum de final de banda. Porque certo. O Humberto e o Maltz já não se falam. Certo. Entram todos esses caras novos com uma sonoridade que não tinha nada a ver com o que estava sendo feito. Tanto é que eles fazem uma turnê rápida e no final da turnê acaba a banda. O Maltz briga com o Humberto, eles chegam num acordo lá e o Humberto fica com o nome da banda. E aí o Carlos Maltz sai. Então, depois do Simples de Coração, eu considero que já é um trabalho solo do Humberto. Certo. Com o nome de Engenheiros, porque aí ele reúne um pessoal novinho lá que gravou o Tchau Radar, que tinha gravado o Gessinger Trio, que era um projeto solo dele. Mas assim, eles gravaram álbuns muito bons. Sim. Depois disso, né? Inclusive o Tchau Radar, que eu acho que é um álbum legal. Minuano, que é pouco conhecido, mas tem uma sonoridade bacana. Mas já não é um trabalho de banda. Então, o que eu sinto, cara,
do Humberto, né? Depois do... Foi muito feliz na colocação. Depois do Simples, eu vejo que as escolhas do Humberto como banda é tipo... É só pra você tocar, eu não quero ouvir tua opinião. Banda mas é exatamente isso. Então, quer dizer, cara, eu te dou tudo pronto, vocês fazem o que tem que fazer, vocês vão ganhar o combinado, e é isso. Sim. Engenheiros do Havaí sou eu e ponto músico final. contratado, né? Sim. Vou te pagar Sim. e foi assim. Tanto é que depois, aí quando ele essa formação do Tchau Radar, depois ele termina, aí vem outros caras também, Sim. e aí ele tá constantemente mudando as Sim, formações. o acústico daí já vai e volta, Então, né? pra mim, assim, já não é uma banda, né? Não, É um com trabalho certeza, solo. com certeza. Que eu acho que o Humberto deixou o nome Engenheiros lá por uma questão também de mais fácil vender show, Mais né? Vamos fácil, ser sinceros, né? Para ser sincero. Pra ser sincero, Mas assim, não considero, assim, para mim Verdade. até o Simples de Coração ali. não sei se você também vê dessa forma, a cada novo passo nessa caminhada do Humberto, ele vai deixando o rock mais de lado, ele vai se tornando quase que um músico de uma nova MPB ou de uma MPB sulista, algo assim do tipo, né? E o rock and roll, na verdade, tipo, cara, ele só toca rock and roll nos shows quando tem que fazer uma releitura das músicas antigas, né? Inclusive agora, se não me engano, ele tá excursionando com um trio, né? E ele tem um show dividido em duas partes. Aliás, são dois trios, porque ele tem um show dividido. Antes da pandemia, eu lembro que ele tava fazendo algo Isso aí assim. mesmo. Tem o primeiro trio que toca acústico e depois o trio que toca plugado. Mas assim, já é um outro lance, assim, já é um lance. E eu acho que tem a ver com esse trauma também, né? De você passar, de repente, aí 10, 11, sei lá, 13 anos tocando com brigado, né? Sim, Essas sim, questões. sim. Daí o cara já tá firmado, fala assim, pô, não quero mais dor de cabeça, vou fazer meu som, chama os músicos que ele precisa lá para tocar naquele projeto. Verdade. Bom, por mais improvável, quase impossível, cara, seria mais uma reunião, assim, que eu ficaria... Cara, eu iria sem dúvida nenhuma nos shows, eu compraria o trabalho de ver esse trio de novo. Mas o trio, cara... Então, eu gosto muito do Simples de Coração e até por causa disso eu sigo o Carlos Maltz, né, que é o baterista. Ele até, depois que ele saiu da banda, ele gravou um disco com uma pseudo-banda que chamava Irmandade Planetária, que tem músicas legais, mas assim, a gravação é péssima, assim, é mal feita. Né, a gravação, assim, e depois ele lançou um disco solo que chama A Farinha do Mesmo Saco, que esse disco eu acho muito legal, porque, assim, o que começa no Simples de Coração, que o Carlos Maltz, né, uma das questões das brigas lá, porque o Carlos Maltz queria cantar e compor junto, e o Humberto acho que se sentiu meio... O cantor sou eu, malandro. Aqui quem canta sou eu. Mas tem, no Simples de Coração, ele tem a música Destinos Cruzados, né, que até tem uma história engraçada, no YouTube tem isso também, que o Humberto não gostava, né? E aí eles vão se apresentar na Band, lá num programa da Band, e a hora que o Maltz vai tocar e cantar, né? O Humberto senta, assim, meio que, sabe, não quero participar disso. O cara é super simpático, né? E como a gente pode ver. E esse disco aí do Farinha do Mesmo Saco tem uma música que depois o Humberto gravou no acústico, que é aquela Depois de Nós, que é muito boa. É muito boa. E assim, eu acho que o Carlos Maltz é um puta compositor, assim, ele tem... Só que ele tem uma outra pegada, ele já puxa para um lado mais místico, com influência de Zé Ramalho, assim. Verdade. Eu acho muito bom. E por acompanhar ele, eu vi algumas coisas dele falando que ele tentou essa volta, né? Que ele tentou essa volta, ele chegou a ligar pro Augusto Lix, pro Humberto, assim, mas parece que não... Humberto tá irredutível, né? O Augusto Lix tem uma trajetória interessante também, porque ele saiu da banda e se afastou completamente da música, virou jornalista esportivo, cobriu Copa e o caramba. Caraca. E agora, há pouco tempo, ele voltou, né? Inclusive, eu vi uma música que ele gravou com uma produção do Zé Cabaleiro e que eu achei bem interessante, assim, que tem um som parecido com Engenheiros, assim, da fase do Filmes de Guerra. Que legal. Mas, assim, triste, né? Porque seria uma volta, assim, para lotar estádio, sim, né? Com certeza. Cara, a gente tá finalizando, né? A vontade é de ficar batendo papo aqui a noite toda. E, cara, eu tô mostrando aqui esse acervo, cara, essa coleção em vinil que, é sensacional, cara. Olha isso aqui. É legal, né? Esses são os discos da formação clássica, né? Do trio.
E é legal essa coisa das cores, né? Porque, Sim, por exemplo, os primeiros 3 discos são as cores da bandeira do Sul, Sim. do Rio Grande do Sul. E depois tem a bandeira do Brasil. Então eles tinham esse cuidado, né? De criar uma narrativa da banda. E assim. você vê, tipo, eu acho esse álbum aqui também muito bom, cara. Muito mesmo. Você vê, por exemplo, também, ó, só fazendo um gancho rapidinho aqui, cara. O fã de Engenheiros do Havaí, ele tinha muita mania de falar do verdinho, do amarelinho, do vermelhinho, sim, né, cara? Quero usar uns. Cara, você pode não gostar do Humberto. Você pode, cara, como a gente falou, não gostar do Engenheiros, mas falar uma coisa, hein, cara? Não tem meias palavras, né? Não tem, cara. O cara, por exemplo, ele é gremista, doente, apaixonado, e ele bota no disco dele, ó. Se você é do Sul e você é colorado, entendeu? É isso aí, acabou, cara. Esse é o Humberto Gessinger, cara. Esse é o Engenheiros do Havaí. E isso, cara, eu respeito demais, eu admiro demais essa personalidade. E, cara, enriqueceu demais o resenha, falando de engenheiros com o Vince, eu não posso, com o Paulinho. eu queria, antes de terminar, sei que Opa. tá para acabar, mas não posso deixar de falar. Porque você no começo, na abertura, né, tava falando dessa coisa da abertura do resenha para o rock nacional. E uma das memórias afetivas que eu tenho com Engenheiros tem a ver com isso, né? Não sei se você lembra de uma banda chamada Dinastia. Eu já ouvi falar. Uma banda chamada Dinastia, que no finalzinho dos anos 90, aqui em Caieiras, bombou. Tocava na rádio, a radinho que tinha na avenida lá. E eu fui vários shows dessa banda, né? E eu lembro com muita alegria, assim, porque o vocalista dessa banda, não sei se você lembra dele, né? Um tal de Marx, né? Ele sempre tocava a Infinita Highway e oferecia para mim, né? E eu ficava lá, que legal, me sentindo o máximo. Poxa. E vi vários shows, né, da Dinastia tocando essa cover do Engenheiros e achava muito, muito boa, assim, não querendo puxar o saco, mas já puxando. E eu acho que a Dinastia foi uma banda aqui em Caieiras que marcou porque era uma banda de rock autoral também, né? Tinha suas letras, cantando em português, com um rock, assim, bem bacana. E, assim, para mim é um orgulho estar aqui no resenha com o vocalista dessa banda aí, cara, que, obrigado. entre outras, marcou a história do rock de Caieiras. Nossa, sensacional, obrigado, né? A gente agradece muito, foram tempos muito bons, assim, né? Eu tenho uma história muito legal com o heavy metal e as pessoas às vezes acabam, tipo, achando que a nossa história se limita ao heavy metal, né? Tipo, o Marques, ou o Binho, ou o Rubir, como queira, Iron Maiden, pelo meu vício com o Iron Maiden. Mas, cara, eu tenho uma história com o rock nacional, um amor em pé de igualdade do heavy metal com o rock nacional, né? O rock nacional foi muito importante na minha formação musical. O rock nacional, o rock nacional faz falta para o Brasil. Hoje, cara, os nossos jovens, a nossa música, o que está na nossa rádio, o que está na nossa televisão, eu acredito que se nós tivéssemos a volta, ou pelo menos as novas bandas, cara, compondo músicas com um contexto mais inteligente, talvez nós estivéssemos numa situação política, econômica melhor do que essa que a gente vive hoje. Eu acho que está tudo muito ligado. Na década de 80 e na década de 90, nós tínhamos pessoas que questionavam mais. E a música, o rock and roll de todas essas bandas, levava isso para essas pessoas, o questionamento. Por quê? Por quê? Por que você não pode pensar diferente? Você é de direita, você é de esquerda. Por que você não pode achar que a ideia do cara foi legal só porque ele é de um outro partido, né, cara? Então, nós tínhamos muito isso na década de 80 e na década de 90, e hoje, cara, é uma briga de torcidas. Essa que é a realidade do cenário político do Brasil. É um verdadeiro lixo. Só que isso daqui, cara, era alimento na mente do adolescente. E o adolescente, o jovem, o adulto, hoje, ele passa fome no Brasil. Ele passa fome de cultura, ele passa fome
de música. Então, o nosso apelo sempre para as bandas autorais, cara, fala do Brasil. Para de falar de lá, de felicidade, como se a vida fosse bela, cara. Olha para o Brasil, fala do Brasil nas suas músicas, que eu acho que a gente vai voltar um dia a cantar a nossa realidade. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito contente. Resenha, a gente vai ficando por aqui. Foi bom demais falar de Engenheiros do Havaí, foi bom demais falar com você, uma pessoa extremamente inteligente, um grande amigo, uma pessoa culta, um grande talento no teatro, professor de teatro, né? Cara, fica à vontade para se despedir aí da galera. Só agradecimentos, né? Mais uma vez parabenizar o Resenha, toda a equipe que trabalha aqui para levar, né, esse programa de qualidade, é o que eu falei. A gente sente falta, eu acho que a gente está órfão do rock, né? Tocando na grande mídia, mas um rock de qualidade, com letra, com conceito, com boa música. Mas eu acho que o Resenha ele faz parte dessa retomada, né? Já falei isso pessoalmente para você. Que honra! Eu vejo esse programa, eu me lembro dos bons tempos da MTV, quando a gente via rock na grande mídia, né? Você ligava lá, ó, o Faustão tava uma banda de rock lá, tocando na rádio. Então eu acho que o Resenha é um resgate disso. E tamo junto aí. O rock nunca vai morrer, né? Nunca. Sempre vai se renovar. Acho que a gente passa por um período complicado, assim, de criatividade, mas o Resenha, o pessoal vai assistir o Resenha aqui. Eu tenho certeza que várias bandas vão ser formadas. O pessoal vai responder essa provocação aí. Assim eu espero. E vamos dominar tudo novamente! Obrigado, galera. Valeu, Resenha! Sabe, eu poderia te falar sobre um casal muçulmano que eu conheci num trem a caminho da França. Ou então da vez em que eu visitei uma tribo indígena no meio do Grand Canyon. Eu já vivi muita coisa por aí, mas sabe qual foi a lição mais importante? The world is full of amazing people who don't speak a word of Portuguese. And you don't want to miss a chance of meeting us. Que o inglês seja a sua forma de conexão e nunca a sua limitação.
Escolher é encontrar soluções que façam sentido para você. É assistir sua série favorita quando quiser. Trazer para dentro de casa aquele restaurante que você ama. É escolher crescer na carreira com flexibilidade e autonomia. Estudar de onde você estiver, de todos os cantos do Brasil, no seu ritmo. Essa pode ser a sua próxima escolha para tirar seus sonhos do papel. Ser um chefe premiado, uma engenheira de sucesso ou mudar o seu mundo. Estude em uma universidade com cursos nota máxima no MEC. Acesse anhembionline.com.br. Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've lost. They will have understanding reckon the number of the beast. Salve, amigos do Resenha! Agora vamos anunciar aqui o vencedor, né? Da segunda partida. É a banda Alice in Chains. Vamos lá torcer para uma próxima rodada aí. Já vamos anunciar. Valeu! E hoje, cara, Halloween, cara, pra mim, eu não sei nem se é a segunda maior banda de heavy metal, porque eu não sei se eu gosto mais de Halloween ou de Iron Maiden. Todo dia eu me pergunto isso e eu não sei responder. Às vezes é Maiden, às vezes é Halloween. Hoje, irmão, hoje é Halloween. E hoje tem um convidado aqui no estúdio mega especial. O super fã Beto, um amigo de longa data, cara, um conhecedor do heavy metal, um cara que vive o heavy metal, um cara que já foi em muito show, um cara que tem um conhecimento e um cara que é muito fã do Halloween. Nós vamos bater um papo aí, o boa noite do Beto pra galera. Boa noite, galera. Espero conseguir suprir essa expectativa aí do Rubir, porque na verdade eu sou fã, né? Fã do heavy metal, nunca consegui tocar um heavy metal como ele faz com a galera, mas eu gosto muito das bandas e como todo mundo comecei ouvindo Iron Maiden, e aí foi paixão e fui pegando Halloween também, a paixão, a primeira vez que eu escutei, já apaixonei pela banda e fui atrás de material e curto pra caramba, isso legal, aí a gente vai tentar legal demais, fazer um programa legal aí. Beto, o Halloween, cara, na década de 90, mais ou menos, a gente usava mais o termo metal melódico, né? Depois ficou aquela coisa que metal melódico, power metal, é a mesma coisa, não é a mesma coisa, tudo mais. Galera coloca meio que um rótulo assim, né, em tudo, mas a verdade é que o Halloween, ele é o grande criador desse gênero, né, cara? Exatamente, né? Assim, não tem como falar de metal sem sempre tocar no Iron Maiden, né? Então, quando você ouve um Iron Maiden, assim, você acha aquela coisa mais secona, né? É melódico, mas tem umas pegadas um pouco mais secas, assim, né? E quando você pega Stratovarius, Halloween, aí você percebe que tem uma parte mais melódica. Porém, os primeiros álbuns do Halloween, muito metal, muito power metal mesmo. É bem diferente, é bem mais rápido, né? Sim. Mas é muito... Principalmente o Walls of Jericho, né? Exato. O Walls of Jericho com o Kai Hansen no vocal, né? Exato. Cara, na verdade, é uma mistura de sons ali, né, cara? Tem sequências de música, cara, que chega a lembrar meio trash, um negócio até meio sujo, né, cara? Verdade. Tipo, com aquele vocal rasgado, gritaria, do Kai Hansen, né? O próprio Kai Hansen mesmo. É um negócio muito legal. Só que daí, na chegada das duas, cara, talvez uma das duas maiores obras-primas, né, da história do heavy metal, que são os Keeper of the Seven Keys, parte 1 e parte 2, já chega o Michael Kiske, né?
Já chega o Michael Kiske com aquela voz lírica, limpa, poderosa, né? You better believe for you do as it says, it's not for nothing. You better believe for the troubles you have, when day is a day. Why don't you have yourself and do the best? Hold on the bones, make a fabulous ass. Why don't you stand up to say who you are? You show the people that paradise is not far. O que você fala desses álbuns aí, cara? Uma voz de tenor, né? Cara, é sensacional. Eu tava lendo até que os melhores, assim, não é melhores, né? Cada um tem sua característica, né? Mas os que chegam nas notas mais altas são o Kiske, né? O Jeff Tate, do Queensryche. E tem mais do Judas Priest, né? O Rob Halford. E eles atingem a maior a nota mais alta, né? Maior alcance, maior né? alcance vocal, né? É um negócio absurdo e mesmo. É um negócio né, absurdo. Quando você ouve pela primeira vez, o diferencial que eu acho do Michael Kiske é que além de atingir notas altas, ele tem uma voz legal. É uma bonito, voz né? bem bonita. O timbre é bonito, é verdade. Tanto é que ele navegou em diversos estilos aí, ele é fãzaço do Elvis, né? De vez em quando ele faz, né? A gente até foi num show, né? Do é verdade, Unisonic, né? A gente foi no show do Unisonic, cara. Ah, maluco. Ele fez uma palhinha de Elvis, né? Ele sempre tá fazendo uma palhinha de Elvis, então Michael Kiske é uma figuraça mesmo. E assim, não tem jeito de não falar que ele é um vocal preferido meu no Halloween, né? Tanto é que eu segui, né? Eu tenho alguns CDs da carreira aí, cara. solo aí do... Olha que legal. E, cara, na verdade, assim, né? Na minha infinita ignorância, que ela não cessa nunca, né? Incrível. Eu não sabia que a dupla de guitarras nesse álbum nada mais que o Adrian Smith e o Kai Hansen. Cara, você já pensou isso? Uma banda com Adrian Smith e Kai Hansen, cara. E nessa época aí. Incrível, né? Incrível. Ele saiu do Halloween, você fica decepcionado, daí você pega um CD desse e tem a esperança. Legal já tocar nesse assunto. Cara, o Halloween são algumas bandas, né? Exato. Porque assim, ó, se a gente pegar, e como o Beto mesmo falou, a gente sempre vai falar do Iron Maiden quando a gente falar de heavy metal, não tem como, Não né? tem como. Se você pegar o Iron Maiden, cara, eu acho que a grande mudança que o Iron Maiden teve foi da saída do Paul Dayano para a entrada do Bruce Dickinson. A mudança geral de som, de tudo. Porque até quando o Bruce saiu para a entrada do Blaze Bayley, nosso amigo Blaze, o som se manteve. Tipo, a essência, as músicas, a cadência, a forma de compor, a mesma fórmula que o Steve Harris encontrou, que é a fórmula de maior, ou uma das de maior sucesso no metal, ela se manteve, não mudou mais. Você vai vendo hoje algumas mudanças, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, né, do que o Maiden está lançando lá, legal, mas a essência não mudou. Eu vejo só uma mudança no som do Iron Maiden, dos dois primeiros álbuns, com o Paul Dayano e com a entrada do Bruce Dickinson, para onde rumou o Iron Maiden. Exato. Já o Halloween, cara, são algumas bandas, porque se a gente pegar o Halloween do Kai Hansen cantando, é uma banda. Se a gente pegar o Halloween do Michael Kiske cantando, é outra banda, não tem nada a ver. E, cara, se a gente pegar o Halloween do Andy Darius, é mais uma banda. Só que são 3 bandas sensacionais. São.
Isso que eu acho fantástico no Halloween, Fantástico. cara. É manter, né, essa qualidade, né? São excelentes músicos, né? E as escolhas que eles fazem para substituir não são erradas, né? São sempre assertivas, né? Você Perfeito. percebe isso. E daí, falando de Halloween, você tem que também falar do nosso amigo do Edguy, né? Sim, com certeza. São Paulo, let us show the people in Europe how loud you guys can be. It's 2 little words. It's save me. 1, 2, 3, 4. Somehow I got a notion that the little affection on this cotton whitey road from a state of unemotion, just a little affection on this windy road. You are absolutely amazing. Save me. Somehow I got a notion that the little affection on this cotton windy road. Save me. O Tobias, eu acredito que o Toby tenha sido assim um cara que ele trouxe, ele fez pintar na cabeça do cara, tem muito se falando disso, a possibilidade de você ter assim uma reunião como tem hoje no Halloween. Muito importante. Com a questão da Avantasia, né? É, O projeto Avantasia dele, com vários vocais, ele falou, pô, é possível, né? É possível você ter 3 vocalistas, né? E esse ano aqui nós fomos blindados, né? Com esse maravilhoso CD novo. então, Halloween. né? É legal a gente comentar também sobre isso, mas aproveitando o gancho, só pra gente não perder, porque tem muita coisa para se falar de Halloween. Certo. Se você tivesse que escolher uma fase do Halloween, Michael Kiske ou Andy Darius? Michael Kiske. Michael Kiske. Michael Kiske. Olha só que curioso, cara. Eu sempre preguei isso. Halloween pra mim era Halloween com Michael Kiske. Michael Kiske. Mas eu vou falar pra vocês, cara, que o álbum do Halloween que eu mais gosto é o The Time of the Old. Ah, inclusive tem ele aqui pra você. Esse pra mim é o álbum, cara. Esse aí Ó. é inesquecível. Os Keeper são obras de arte, cara. Vai ficar eternizado. O dia que os alienígenas chegarem aqui e tomar conta de tudo, eles vão ouvir esses álbuns. Esses álbuns ficou eternizado. Acabou. Fim, cara. Fim. É a tábua sagrada de Jesus escrevendo. É os Keeper, irmão. E ponto final. Mas esse álbum, cara. 1996, Philips Monsters of Rock. Eu tava lá quase na grade vendo a apresentação do Halloween do The Time of the Old. Você foi nesse show? Esse show, no Monsters of Rock, eu não fui. Não foi? Não fui. Cara, esse álbum pra mim, cara, é uma escola de heavy metal, cara. Sabe? É tudo na medida. Músicas tipo Power. Cara, é tudo na medida. Muito peso, muita melodia. E a voz do Andy, cara, ela é uma voz, cara, pra mim completa. Hoje eu escuto a voz do Michael, considerando o Michael uma das vozes mais brilhantes da história do rock, cara. Eu nem vou falar só do metal, vou falar do rock. O Andy, eu acho a voz do Andy mais completa. O Andy tem tudo. O Andy tem drive, o Andy tem agudo, o Andy tem clean. O Michael, ele tem um alcance poderosíssimo, uma voz melodiosa linda, cara. É um clean, uma voz linda. Técnica, ele tem né? grave. E ele, na verdade, por gosto dele, ele não é uma voz agressiva. Ele consegue deixar uma música agressiva, mas ele não tem agressividade na voz, né? Então, hoje, respondendo essa pergunta, e para surpresa de muitos, eu vou falar para você que o disco que eu mais gosto é o The Time of the Old, mas eu não sei dizer se a fase que eu mais gosto é do Andy Darius. Por quê?
Porque assim como tem discos com o Michael que eu não gosto, tipo Chemelum, por exemplo, é um disco que eu não acho legal. O Pink Bubbles, Go Ape, é um disco que eu também não acho legal. Esse você pode dizer que é melódico, né? Eu não Ele gosto. é bem diferente, ele não é gosto. melódico mesmo, não é um power metal. Mas também tem coisas com o Andy Darius que eu não acho legal. Tem alguns álbuns, cara, que... Na verdade, assim, tem uma trinca de álbuns com Andy Darius que eu acho incrível, que é o The Time of the Old. Depois, já na sequência, vem o Better, né? Exato. É o Better Than Ha? Não. Esse foi Antes, na verdade, esse vem foi o Master, cara. O Master of the Rings, cara. Isso aqui é uma pedrada, irmão. Isso A aqui bateria é um dele. soco na cara, bicho. Começa com uma Nossa bateria Senhora. que é de Então, arrepiar. a trinca que eu mencionei, Master of the Rings, The Time of the Old e o Better Than Raw, que é muito bom, cara, que é muito bom. Daí pra frente, vem uma sequência de álbuns que nem me agrada muito, nem me desagrada. Tem alguma coisa que você, uma música legal ali, isso aqui é chato pra cacete, e blá blá blá, mais ou menos assim. Exato. Eu também tenho essa sensação, né? Que é uma tentativa de fugir um pouco das características da banda, né? Sim. De ir mais para uma coisa mais pesada, O né? próprio Dark, né? O Dark Ride lá, né? É isso o nome, né? The Dark Ride, acho que é isso daí. Acho que sim. Acho que é isso, aquele de capa preta, pá, tudo mais. Exato. Foge totalmente, né? Foge Fica totalmente. mais pesado, né? Um clima pesado, né? Mudou a composição e tudo mais, né? Cara, aconteceu o que a gente sempre torce para acontecer com muitas bandas. Por exemplo, eu sou fã do Sepultura, cara. Eu sou fã de carteirinha do Sepultura. O meu sonho era ver uma reunião do Sepultura. Era ver o Sepultura junto sonho, com né? os Irmãos Cavaleiro. É um sonho isso. Eu acho difícil, até impossível. Impossível não, porque impossível era a reunião do Guns N' Roses, cara. Pois é. Né? Pois E é. de Que mais repente treta tá lá que a essa? galera tudo junto, tudo bem, né? Axl Rose, mas beleza. Teve a reunião e foi e tá sendo bem legal, diga-se de passagem. Do Sepultura a treta é mais embaixo, né? No Brasil sempre a treta é mais embaixo, né? Exato. Mas no Halloween teve uma reunião, a princípio sem muitas pretensões, né? Ia ser uma turnê comemorativa, né, cara? Tipo, se juntaram no estúdio pra ensaiar, todo mundo achando que ia ter uma puta briga ali de egos, né, cara? Michael Kiske, Andy Darius. Exato. Cara, você consegue imaginar uma reunião do Black Sabbath? Obviamente que não, porque o Dio morreu. Mas com o Dio e o Ozzy no palco... Cara, é inconcebível. No Halloween também era. No entanto, para mim isso foi o ápice do heavy metal dos últimos anos, dos últimos tempos, e a gente foi coroado com um puta disco, né, cara? Para nós fãs foi uma coisa assim inesquecível, né? Começou com shows, né? Como você falou, e a gente o que a gente achava? Que na cabeça do Michael Kiske ele tinha abandonado o metal, né? Sim. Porque justamente o que ele reclamava era das letras, questões de ego mesmo, né? E ele querendo fazer um tipo de som diferente, né? Então você falava, agora ele não vai voltar, né? Mas é o que eu falei, eu acho que nessa parte aí, o pessoal do Tobias lá, do Toby, teve participação, porque ele começou a chamar o Michael Kiske para participações, ele começou a voltar a cantar heavy metal, a gente falou, o Michael Kiske tá voltando, né, pro heavy metal, e passou um tempo e a gente recebeu essa surpresa aí, muito agradável. E que surpresa, né? E que surpresa. E o disco em si, depois ouvindo o disco, cara, é muito difícil vamos lá, vai. O headbanger, o fã do metal, irmão, é um cara chato pra cacete, vai. Fala na real, né, mano? Puta que pariu.
Mano, o cara é chato pra caraca, velho. O fato de estar o Michael Kiske lá, mas não parece com o Keeper, não parece com os... Mas é lógico que não parece com tudo os igual, Keeper, né, cara. Porra, você vai gravar os Keeper, você tinha 18 anos de idade. Você sabe o que passa na tua cabeça com 18 anos de idade? Eu não vou falar o que passa na tua cabeça com 18 anos de idade. Mano, os caras estão com 50, filho. O cara tem família, o cara... Como que esse cara vai, cara, chegar no estúdio e ter a mesma essência, a mesma vibe de composição? Mano, cara, para. Eu também sou chato. Porra, eu sou chato pra caramba. Sou muito chato. Eu já critiquei o primeiro single do novo álbum do Maiden. Acho que falta peso, não sei o quê. Depois eu mesmo começo a avaliar a minha chatice e falo, cara, os caras estão nessa vibe e estão gravando de acordo com a vibe que os caras estão. Exatamente. E tenho certeza que também vai vir um grande álbum. E a música é isso. Tem que ser isso. Não só na música, na política, na religião. É renovação, cara. É renovação. Tem que abrir, parar. né, a cabeça para essas... Exato. A gente olha para trás e bate palma para um passado glorioso. Isso é muito importante. Mas a gente tem sempre que olhar para frente para um futuro esperançoso, né? E para isso a gente tem que sempre estar aberto às mudanças, cara. E isso foi o novo álbum do Halloween. Um álbum, cara, que o fã tava borbulhando. Eu acho que o fã ficou muito satisfeito, muito né, satisfeito. cara, com o que veio. E tenho certeza que vai ser assim também com o novo álbum do Maiden, né? Até o visual do Maiden tá diferente, né? Eu acho que o Bruce tá parecendo com a Carol. Carol. The Walking Dead. Drop it. Now, see, I was never too good at math. I meant to tell you. Mas, desculpa, Bruce. Eu sei que você vai assistir, mas não fica bravo comigo. Um visual meio índio, né? É, né, cara? Meio cacique. Eu não vou falar que também me lembrou um pouco a Maria Bethânia, mas ficou... É legal também, né, cara? É legal. Tudo é legal, cara. É tudo válido. Tudo válido. Deixa eu mostrar essa obra-prima. Tá aqui os dois, o encarte. Cara, tá olha fora isso aí. aqui. Vinilzão dos dois Keeper. E aí o Beto me falou algo que eu não sabia. O Keeper era para ser um álbum duplo. Não era para ter Keeper 1 e Keeper 2. Era para ser Keeper of the Seven Keys. Exatamente. Como um álbum duplo, cara. Olha que legal. Eu não de sabia. gravadora na época, eles resolveram lançar separado, até por questões financeiras, né? Porque imagina nessa época o Halloween sem nenhum sucesso, né? Que Sim. Tá começando. Verdade, né? verdade. É um início. Pô, disputar aí com os Monsters of Rock, né? Entrar nessa galeria, porque hoje eu acho que tá entrando naquela questão clássica, né? Eu acho que sim. Já Principalmente é um clássico, né? agora, né? Com essa reunião, eu acredito que clássico sim. E, cara, a gente fica feliz demais de falar de Halloween. A gente fica, né, super, assim, cara, eu acredito que sim, que o Halloween hoje ele já está entrando nessa galeria dos grandes clássicos do heavy metal, principalmente por conta da reunião. Não que o passado não seja importante, é muito importante, mas a reunião, cara, parece que movimentou o cenário musical em um todo. Todas as mídias especializadas de música, e não só de rock e de metal, falaram sobre a volta disso, né? A volta do Halloween e tudo mais. Essa forma muito humana de voltar.
Porque uma coisa é, por exemplo, o Sepultura vai voltar, mas daí os caras falam pro Derek sair. Pô, não dá, Não né, faz cara? sentido, né? É chato É isso, chato. né? O Halloween fez um retorno humano, cara. E em tempos de hoje, você vê o ser humano com humanidade, é raríssimo. É raríssimo. Então a gente espera demais, que agora após, né, pandemia, né, que a gente está chegando no final desse inferno, a gente consiga finalmente. ver, a gente consiga ver Halloween aqui no Brasil com essa formação, com um álbum novo, né? Agradecer demais a presença aqui do Beto, isso. porque é um grande amigo, né, cara? Amigo de época de escola mesmo. A gente cresceu com o heavy metal. Amigo cresceu. e fã também, né? Sempre assistindo É vocês verdade, tocarem, verdade. as O bandas. Roberto sempre acompanhando nossos trabalhos aí, né, cara? Na música, no metal. Tocou Iron Maiden e tamo lá. É. Show demais. Roberto, pode dar seu tchau aí pra galera. Tchau, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo, né? E obrigado também ao Rubir por ter convidado, Eu que agradeço. porque é uma honra estar aqui, né? Muito legal o estúdio, muito legal o trabalho que o Rubir tem feito aí. E pode chamar mais vezes para falar de heavy metal aí, porque o assunto não se esgota. Show demais, cara, legal. Muito obrigado, resenha. Valeu demais. E no próximo episódio eu não vou falar.